Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente volta a falar dos filmes indicados ao Oscar pelo ano de 2017 e o título é Dunkirk. Olha, é impossível falar desse trabalho sem citar o seu diretor, Christopher Nolan, que é muito conhecido pelo seu trabalho na trilogia do Batman, e especialmente no filme Batman, O Cavaleiro das Trevas, mas também foi muito bem avaliado pela crítica em trabalhos como Interestelar e A Origem, que inclusive foi indicado ao Oscar de melhor filme. O filme que revelou ele para Hollywood, no entanto, foi uma produção muito menor, muito menos pretensiosa, Amnésia, que deu inclusive uma indicação a ele ao Oscar de melhor roteiro. E a partir de toda essa filmografia, tem muita gente que defende Nolan como sendo um dos maiores cineastas autorais dentro do sistema de estúdios, ou seja, ele consegue fazer filmes com uma pegada interessante mesmo estando inserido nessa máquina de fazer dinheiro que é Hollywood. Bom, eu não vou aqui me ater à filmografia completa do diretor para a gente poder focar nesse que foi o último trabalho. Baseado numa história real, acontecida durante a Segunda Guerra Mundial, o roteiro do filme reconta a famosa Operação Dínamo, na qual cerca de 400 mil soldados do Reino Unido e da França se viram acuados em uma praia e praticamente fadados à morte, já que as operações de resgate não eram bem sucedidas e o próprio governo inglês acreditava que somente 30 a 40 mil homens poderiam ser salvos. No entanto, para surpresa até mesmo das forças militares, centenas de civis, pescadores e barcos de lazer se dirigiram através do Canal da Mancha até a praia de Dunkirk e ajudaram no resgate de centenas de milhares de soldados. What do you see? Home. Esse episódio ficou muito conhecido, entrou para a história justamente por essa história de solidariedade aí incrível em tempos de guerra e é objeto de análise de Nolan para esse filme. Mas para você que eventualmente não tenha assistido ainda esse filme, não espere uma produção regular, aquele filme de guerra tradicional, onde a gente tem um herói e um vilão representado aí por tropas de diferentes lados. Não, aqui a gente tem uma massa cinzenta aí que perpassa toda a narrativa, que por sinal é construída a partir de 3 histórias paralelas que vão se encontrar em um determinado momento. A própria evacuação daquela quantidade imensa de soldados, que se passa ao longo de uma semana, uma operação de resgate liderada por um civil, que se passa ao longo de um dia, e uma batalha aérea, que se passa ao longo de uma hora. Por mais que possa parecer estranho que 3 histórias passadas ao longo de linhas narrativas diferentes e tempos diferentes possam se encontrar em um determinado momento, isso efetivamente funciona. É uma das grandes sacadas do filme, lembrando que esse recurso não é fácil de se construir. E é impressionante a gente ver inclusive como cada uma dessas linhas consegue ser construída com pontos de virada e pontos de clímax que são coincidentes com as demais linhas. Então, no momento em que a gente tem um problema ou um ponto de virada em uma dessas histórias, a mesma problemática pode ser observada nas demais linhas de desenvolvimento. Isso, é claro, demandou não só muita habilidade na construção do roteiro, como principalmente na elaboração dos elementos que fazem do filme uma obra completa. E nesse ponto eu tenho que admitir que Nolan tem um impressionante controle de todos os elementos que estão à sua mão e uma habilidade técnica quase incomparáveis entre seus pares. Então, além da montagem ser muito efetiva para os fins aos quais ela se propõe, sendo muito boa nesse intercalamento de situações, a gente também tem aí um trabalho técnico, principalmente de som, que é embasbacante. E não pense você que é simplesmente um trabalho de edição de som ou simplesmente da inserção de alguns efeitos diegéticos, ou seja, você vê um tiro, você escuta um tiro. Não, existe todo um trabalho de construção de ambiência a partir do som, e isso é algo muitas vezes negligenciado em Hollywood ou em outras cinematografias, mas que recebe um tratamento mais do que especial. O som aqui está a serviço da história em si, da criação de expectativas e de sentimentos com o público. Então, tanto os efeitos quanto a mixagem têm um papel crucial no desenvolvimento da história.
A forma como os ataques das forças alemãs são colocados, e principalmente os ataques aéreos, são uma boa amostra disso, e logo no início do filme o espectador já tem um exemplo disso. E essa experiência sensorial a partir do som se amplifica com a trilha sonora espetacular de Hans Zimmer, que já é um velho parceiro aí de Nolan de outros trabalhos. Os poucos diálogos aí ao longo da trajetória fazem com que a trilha sonora tenha um papel bastante importante e presente ao longo de todas as sequências. E a forma como ela é inserida em tons irregulares, pesarosos, com os violinos sempre presentes ali, fazem da experiência um incômodo, mas um incômodo pertinente para a proposta da narrativa. Todos esses elementos de áudio que são importantíssimos para a correta absorção dessa obra pelo espectador, fazem desse um filme pouco indicado para se assistir em telas pequenas, até mesmo dentro de casa, hein? A boa experiência de Dunkirk é que seja assistido numa sala grande, no grande cinema, com um sistema de som potente e capaz de transmitir todas essas sensações que eu estou descrevendo. E inclusive uma campanha de marketing muito interessante, endereçada aos votantes da academia desse ano, me chamou a atenção. No lugar de um DVD chamado screener, ou seja, de exibição para os membros da academia, o diretor ou a distribuidora mandaram um encarte que parecia ser um DVD, mas que no momento em que o membro abria, continha um bilhete escrito que a experiência real do cinema deveria ser explorada na sala de cinema e não via DVD. No mínimo interessante, não é mesmo? Agora, é claro que os méritos não ficam restritos à questão do som. Além da montagem que eu já citei aqui, a gente também tem uma fotografia muito interessante, feita em telas ultra panorâmicas, com uma proporção de tela bastante ampla, que explora bem algumas paisagens e inclusive a fotografia bastante saturada em algumas sequências. Isso inclusive me desagradou um pouco, porque a gente tem um intercalamento aí de fotografia entre cada uma das linhas narrativas. E me parece que isso choca muito, uma vez que no final das contas tudo vai confluir para um mesmo objetivo. Eu entendo a proposta, mas eu acho que ela não se encaixou assim tão bem nesse caso. Me parece que o uso da câmera é muito mais interessante nos enquadramentos fechados, nas cenas de tensão individual. Então, seja numa cena de naufrágio, de ataque aéreo, ou até mesmo na tentativa ali do soldado de entrar no navio e ser resgatado, é muito mais interessante, muito mais tenso, muito mais bem utilizado esse enquadramento do que necessariamente as amplas panorâmicas. E isso é feito de forma consciente, o diretor queria realmente exprimir toda a angústia e toda a tensão individual da guerra. Muito mais do que as pretensões bélicas e militares de uma nação ou um ideal por trás daquilo tudo, o que está em jogo aqui são as histórias individuais e de como a guerra te deixa isolado. Você pode ter ali 1 milhão de soldados ao seu lado, mas naquele momento tudo o que mais interessa é a sobrevivência pessoal e interior. E é justamente em função desse quesito específico que o elenco é bastante amplo e não tem um protagonismo definido. Cada uma dessas linhas narrativas tem um fio condutor. Tom Hardy é o piloto de avião Farrier, que faz o combate do inimigo pelo ar. Fionn Whitehead é o soldado Tommy, com quem a gente tem o primeiro contato e que faz suas incursões por terra. Por fim, Mark Rylance é o civil que sai com seu barco próprio em busca dos compatriotas pelo Canal do Mancha, ou seja, pelo mar. Cada um desses personagens tem a sua própria motivação, os seus próprios objetivos.
E um ponto que difere bastante esse trabalho de outros filmes clássicos de guerra é o fato de não haver a construção de um ideal maior, da objetificação de alguns personagens como heróis, símbolos de uma nação ou símbolos de algum ideal. O que você vê aqui do início ao final, acima de tudo, é a angústia de cada um por se salvar, por sair ali daquela questão claustrofóbica e daquela cilada, né? Todos estão ali à beira da morte, tentando se salvar a qualquer custo. São pouquíssimos os diálogos ao longo da história, e o que a gente vê no final das contas é um retrato íntimo e desolador do que é realmente a guerra. Muito mais do que patriotismo ou a busca por um ideal, a gente tem na nossa frente a brutalidade desses conflitos. Aquela velha polarização do bem contra o mal, de quem está certo contra quem está errado, aqui não existe. E esse fato simplesmente já é bastante diferente do que a gente sempre acostumou a ver, principalmente no cinema norte-americano. Se a gente extrapolar esse raciocínio para o mundo atual, para o dia a dia, a gente vai conseguir fazer relações com a polarização que está presente a todo momento em nossa sociedade e de que forma esse embate entre os lados opostos causa desperdício de recursos e até mesmo de pessoas, de vidas, de tempo. Uma cena muito eficiente para demonstrar isso, inclusive, é o momento em que um grupo de soldados se refugia em um barco aparentemente abandonado, esperando que a maré suba e eles então sejam salvos e consigam navegar até o outro lado do Canal da Mancha. A partir do momento em que eles são alvejados e precisam pensar numa forma de sair daquela situação, é que os preconceitos e essa polarização ficam cada vez mais evidentes. A frog. A bloody frog. A cowardly little queue-jumping frog. E parece, enfim, que esse foi um trabalho feito por Nolan muito mais no sentido de instigar alguma reflexão do espectador do que necessariamente explicar ou até mesmo contar uma história bonitinha, linear, do início ao fim. Todas as problemáticas que são lançadas a partir da temática da guerra fazem com que o espectador se veja envolto a várias questões internas mesmo, sobre a natureza humana e de suas relações, sobre a relação do Estado com as forças militares e com a própria sociedade. E acima de tudo, sobre como o ser humano, no final das contas, age muito mais por iniciativa própria e por impulsos necessários à sua sobrevivência do que qualquer outro aspecto. Então não espere aí um filme bonitinho ou igual a muitos outros filmes de guerra que você já viu uma vez na vida. Isso é interessante por um lado, porque apesar desse ser um episódio que poderia soar como um fracasso retumbante de guerra, ele se tornou um dos maiores símbolos de uma nação para o Reino Unido na época em que ocorreu. No entanto, isso não é demonstrado com esse peso dramático pelo próprio diretor ao final da projeção. De uma forma geral, eu considero esse um dos trabalhos mais virtuosos da carreira de Christopher Nolan, um dos melhores filmes de guerra dos últimos 10 anos pelo menos. No entanto, não acredito que seja uma das maiores obras de sua carreira. Ele ainda não chegou lá, não acredito que será dessa vez que ele vai conquistar o Oscar, seja na categoria de melhor direção, seja na categoria de melhor filme, mas está num caminho muito bom. Ele demonstra através das sequências uma técnica excepcional, um domínio da linguagem cinematográfica através de todos os seus elementos, como poucos sabem fazer no cinema industrial norte-americano, mas me parece que o filme ainda ficou devendo um pouquinho no desenvolvimento de alguns personagens e de algumas das linhas narrativas. Para mim, o desenvolvimento feito a partir do personagem de Mark Rylance, por exemplo, não foi satisfatoriamente resolvido. As implicações diretas dele, que fizeram ele ir atrás aí dos seus compatriotas, e até mesmo tudo o que sucede ali dentro do barco, não me pareceram assim tão convincentes. E finalmente me parece que o desfecho dessa história toda ficou um pouco preguiçoso, um pouco mal resolvido. Eu gostaria de ter visto um pouco mais ali da chegada dos soldados ingleses e de como isso afetaria eles, ou então alguma relação que colocasse aqueles homens resgatados com os civis, mas o filme ele tem um pouco de pressa para acabar e isso me desagradou um pouquinho. Trata-se, no entanto, de um dos filmes de guerra mais virtuosos dos últimos anos e que merece sim a sua atenção. Só acho que para o Oscar ficou um pouco difícil. We shall defend our island whatever the cost may be. We shall fight on the beaches
We shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. E você, o que achou desse filme? Já tinha ido assistir lá atrás, quando ele chegou nos cinemas? Ou viu agora, em DVD, em casa? Deixa aqui embaixo seu comentário, as suas opiniões sobre o filme e, é claro, também sobre esse vídeo. Também não deixe de participar do canal curtindo, compartilhando e, é claro, se inscrevendo tanto aqui no YouTube quanto em todas as redes sociais do meu tio Oscar. A gente continua a análise dos filmes indicados na edição do Oscar desse ano com A Forma da Água, de Guillermo del Toro, que é um dos fortes concorrentes ao prêmio principal. Eu espero você aqui.